E se o céu ficasse fechado tempo suficiente para um reino esquecer o som da chuva? E se a seca não fosse apenas um desastre, mas um espelho, obrigando todo mundo a encarar o que realmente adora? E se, no meio de um país cansado e faminto, um homem sozinho chamasse um rei poderoso para um duelo, não de espadas, mas de deuses? E se a resposta viesse não em gritos, mas em fogo? Durante muito tempo, Israel do Norte viu as estações seguirem um ritmo que parecia garantido. Plantava-se, colhia-se, contavam-se histórias antigas, erguiam-se altares, celebravam-se vitórias e alianças. Mas agora, a terra estava dura. O vento vinha quente e vazio. O barro rachava em linhas profundas. Onde antes havia verde, havia poeira. Cisternas baixavam dia após dia. Rebanhos caminhavam mais devagar, como se cada passo custasse o dobro. No centro do poder, em Samaria, o palácio ainda tinha pedra, sombra e corredores. Mas até ali a seca entrava como um visitante indesejado. O rosto dos servos era mais magro, o olhar dos guardas era mais curto. E o rei, Acabe, não era um rei descansado. Ele carregava o peso de um país que se desmanchava, e ainda assim, insistia em controlar o que não se controla. Havia também uma força silenciosa atrás do trono, Jezabel. O texto a apresenta como alguém que sustenta outros altares, outras lealdades. E junto com isso, vinha uma mudança no coração do reino. Profetas do Senhor perseguidos, muitos mortos, e uma rede de poder decidida a calar a voz que lembrava Israel de quem era seu Deus. Em algum ponto dessa longa ausência de chuva, Elias reaparece. Não como um funcionário do palácio, não como um diplomata. Ele surge como alguém que carrega uma palavra e não pede licença para dizê-la. E sua presença é um tipo de corte no ar, porque quando Elias aparece, não é para entreter, é para confrontar. Acabe o encontra e a acusação sai quase como reflexo, como se fosse mais fácil culpá-lo do que encarar a própria casa. És tu o perturbador de Israel? A pergunta é mais do que raiva. É desespero procurando um culpado. É o rei tentando dar um nome humano para um problema que não está apenas nas nuvens. E Elias responde com a clareza de quem não negocia o centro da história. Ele devolve a responsabilidade com palavras que pesam. Não sou eu. O perturbador é quem abandonou os mandamentos do Senhor e seguiu a Baal. É um choque dito sem gritar. Uma frase reta, num tempo em que todo mundo parece andar em círculos. E então Elias propõe algo que muda o rumo daquele dia. Um encontro público. Um julgamento a céu aberto. Ele diz para Acabe reunir todo Israel no Monte Carmelo, e também os profetas de Baal e os profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. A convocação corre pelo país como vento em campo seco. O povo, faminto e cansado, se move. Há curiosidade, há medo, há uma esperança que ninguém quer admitir em voz alta. Porque quando a vida está quebrada, qualquer promessa de resposta parece grande demais para desperdiçar. O Monte Carmelo se ergue como uma linha firme contra o horizonte. Pedras antigas, trilhas de terra, um topo onde a visão se abre. Naquele dia, a multidão se ajunta. Não é uma plateia confortável. É um povo que carrega sede nos lábios e pó nos cabelos. E ali está Elias, um homem só diante de muitos. E ali estão também os profetas de Baal, um grupo enorme, organizado, acostumado a ritos, a coro, a espetáculo. Eles não parecem inseguros, eles parecem numerosos. E números, em política e religião, costumam intimidar. Acabe também está ali. O rei que deveria liderar, agora observa como quem tenta medir o vento. Ele trouxe o povo, trouxe os profetas, e trouxe consigo a necessidade de uma saída. Porque se não houver resposta, o reino vai continuar morrendo devagar. Elias dá um passo à frente e fala ao povo com uma pergunta que cai como pedra no silêncio. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o.
E se Baal, seguiu. É um convite e uma acusação, tudo junto. Não é um sermão longo. É uma escolha simples demais para ser confortável. E o povo não responde. O texto diz: nada. O silêncio é uma coisa viva naquele topo. Um silêncio de culpa, de confusão, de medo de errar, ou de medo de perder vantagens. Porque escolher naquele momento significava romper com alguém. E romper tem custo. Elias continua. Ele lembra que ali ele é o único profeta do Senhor presente, enquanto Baal tem centenas. E então estabelece o desafio com precisão, como se estivesse montando uma cena que ninguém poderia reinterpretar depois. 2 novilhos serão trazidos, um para ele, um para os profetas de Baal. Cada lado prepara seu sacrifício, coloca sobre a lenha, mas não acende fogo. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. A proposta tem uma lógica cruel, limpa, porque fogo é visível. Fogo não depende de aplauso. Fogo não pode ser fingido sem ser desmascarado. O povo concorda, porque no fundo, o povo quer uma resposta que não seja só discurso. Quer algo que atravesse a secura do ar. O desafio começa com Baal. Os profetas escolhem o novilho deles, preparam o altar. Eles colocam a carne, arrumam a lenha. E então começam a invocar. Do amanhecer até o meio-dia, eles clamam: ó Baal, responde-nos. Mas nada acontece. Eles repetem, eles gritam, eles dançam em volta do altar, como se o movimento pudesse arrancar a resposta do céu. O sol sobe, o calor aperta. A poeira gruda no suor. A fome e a sede do povo parecem mais presentes a cada minuto. E ainda assim, nada. Elias observa. E ao meio-dia, o texto mostra algo inesperado. Elias começa a zombar. Não como alguém brincando por crueldade, mas como alguém expondo o vazio de um Deus que precisa ser acordado. Ele diz para gritarem mais alto. Talvez Baal esteja meditando. Talvez esteja ocupado. Talvez esteja viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. As palavras são afiadas como faca, e a multidão sente o constrangimento crescer. Porque, quando o rito falha, ele não falha em segredo. Ele falha diante de todos. Os profetas de Baal respondem com mais intensidade. Eles gritam mais alto. E então, o ritual passa um limite. Eles se cortam com facas e lanças, segundo seu costume, até o sangue escorrer. O topo do Carmelo, que já era seco, agora vê sangue no chão. É uma imagem dura. Homens ferindo a si mesmos, para arrancar a atenção de um Deus que não responde. Eles profetizam, entram em frenesi, insistem até a hora da oferta da tarde. E nada. Nenhuma voz. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. O silêncio agora não é apenas silêncio do povo. É silêncio do Deus que foi invocado o dia inteiro. Então Elias chama o povo para perto. E esse gesto muda a energia do lugar. Porque Elias não quer um milagre escondido. Ele quer que todos vejam. Que todos se aproximem. Que não haja ângulo cego. Ele começa pelo altar do Senhor, que estava em ruínas. O texto indica que havia um altar que precisava ser reconstruído, como se a própria memória do povo estivesse quebrada em pedras soltas. Elias toma 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. O mesmo Jacó a quem o Senhor havia dito que o nome seria Israel. É um detalhe que naquela cena não é decoração. É lembrança. Vocês são um povo. Vocês têm história. Vocês têm nome. Ele reconstrói o altar com essas pedras, e ao redor faz um rego, um sulco na terra, grande o suficiente para conter água. Depois ele arruma a lenha. Coloca um novilho cortado sobre a lenha. E então ele dá uma ordem que parece absurda em tempo de seca. Tragam água. Água é vida naquele momento. Água é o que falta.
Água é o que o povo busca com os olhos. E agora Elias pede água para derramar. Eles trazem. Derramam sobre o holocausto e sobre a lenha. Elias manda fazer de novo. E de novo. 3 vezes. A carne fica encharcada. A lenha fica pesada. A água escorre e enche o rego ao redor do altar. Não há truque ali. Se alguém imaginasse uma faísca escondida, a água mata essa ideia. Se alguém pensasse em fogo humano, a água ridiculariza essa possibilidade. Então chega a hora da oferta da tarde. E Elias se aproxima. Ele não dança, não grita, não entra em frenesi. Ele ora. Ele chama o Senhor pelo nome. Invoca o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Pede que naquele dia se saiba que o Senhor é Deus em Israel, e que ele, Elias, é servo do Senhor, e que fez tudo segundo a palavra do Senhor. Ele pede que Deus responda. E o pedido tem um propósito claro, para que o povo saiba, para que o povo reconheça, para que o coração do povo volte. A oração é simples, direta, e termina sem espetáculo. E então, o céu responde. O fogo do Senhor cai. Não é uma centelha tímida, é uma resposta total. O texto diz que o fogo consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Em um instante, tudo muda. O ar parece vibrar. O povo prende a respiração. O topo do monte, que viu horas de gritos sem resposta, agora vê uma resposta que não dependeu de grito. E a reação é imediata. O povo se prostra com o rosto em terra e declara: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não é um debate, não é uma conclusão filosófica, é um reconhecimento arrancado pela evidência. Elias então dá ordem para prender os profetas de Baal. O texto descreve que nenhum escapou. Eles são levados ao ribeiro de Quizon e ali são mortos. É uma cena pesada, e o roteiro não precisa suavizar o que o texto apresenta. O confronto público termina com um julgamento severo contra quem sustentava aquela idolatria institucional. Depois disso, Elias se volta para Acabe e diz algo que, depois de tanto tempo, soa quase como música. Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ainda não choveu, mas Elias fala como quem já ouviu algo que outros ainda não ouvem. Acabe sobe para comer e beber. Elias sobe ao cume do Carmelo. Ele se inclina por terra, coloca o rosto entre os joelhos. A postura é de insistência silenciosa. Não é vitória relaxada, é espera atenta. Ele diz ao seu servo para ir e olhar para o lado do mar. O servo vai, olha, volta. Não há nada. Elias manda voltar. 7 vezes. 7 idas. 7 voltas. 7 vezes o mesmo horizonte vazio. 7 vezes a tentação do desânimo. 7 vezes a insistência. Na 7ª vez, o servo volta diferente. A voz não vem grandiosa, vem pequena, mas carregada de possibilidade. Eis que sobe do mar uma nuvem pequena como a mão de um homem. Uma nuvem, pequena, quase nada. Mas depois de anos de céu fechado, quase nada é tudo. Elias reage rápido. Ele manda dizer a Acabe: prepare o carro e desce, para que a chuva não o detenha. O céu, que estava de bronze, começa a escurecer. O vento muda. Nuvens se ajuntam. A luz do dia fica cinza. O ar, seco por tanto tempo, começa a cheirar diferente. Cheira a terra prestes a beber. E então a chuva cai. Primeiro em gotas, depois em força, depois em abundância. A água bate nas pedras, corre em filetes, levanta cheiro de barro. O povo, que tinha olhos cansados de procurar o impossível, agora sente o impossível molhar o rosto. E o texto termina com um detalhe quase cinematográfico. A mão do Senhor vem sobre Elias. Ele cinge os lombos e corre diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Um profeta correndo à frente do carro do rei,
sob chuva, no fim de um dia em que o fogo respondeu. O Carmelo fica para trás, mas a memória daquele dia não fica. Porque Israel, que tinha aprendido a cochear entre dois pensamentos, foi forçado a parar, e a olhar para o céu, e a admitir. Quando o Senhor responde, não sobra espaço para fingimento. E no som da chuva, há também uma pergunta, silenciosa, deixada no coração de quem ouviu. Se uma nuvem pequena, como uma mão, pode mudar um país, o que mais pode começar pequeno e terminar em abundância?